Bem, boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. É um privilégio, um prazer nós estarmos aqui nessa tarde, né? Essa tarde maravilhosa, agradável, nesse dia 25, né? 26 de maio de 2018, para falarmos um pouco a respeito do que é a igreja, para falarmos um pouco a respeito de qual é a missão da igreja. E eu gostaria de iniciar, né, essa nossa conversa fazendo uma oração, orando para que Deus ele possa abrir os nossos corações, abrir o nosso entendimento, para que a gente saiba, né, qual é o direcionamento que Ele tem para cada um de nós. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso, graças te damos, ó Pai, te rendemos graças, ó Deus, por mais um dia. Te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E pedimos, ó Deus, que Tu venhas abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós venhamos, ó Deus, absorver tudo aquilo que Tu tens para falar conosco. Pai, muito obrigado por tudo. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, meus queridos, nós sabemos que a igreja ela tem uma missão aqui nessa terra. E eu gostaria de fazer uma pergunta aos queridos nessa tarde. Qual é a função da igreja? Qual é a nossa função? O que nós precisamos fazer? Eu entendo que a nossa função é proporcionar cuidados aos necessitados, proporcionar cuidados àqueles que precisam serem tratados. Eu tenho uma experiência própria minha, que uma vez eu tive visitando uma pessoa enferma, uma pessoa doente, e pouquíssima vez eu confesso que eu tinha visto uma situação daquela. Uma pessoa sofrendo tanto, uma pessoa passando por tantos momentos de dificuldade, de luta, de adversidade. Mas eu entendo que as dores que aquela pessoa estava sentindo não eram somente dores físicas, mas também eram dores espirituais, por causa da condição do pecado, da sua condição do pecado. E vendo tudo isso, eu me reporto a um texto, né, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, que vai do versículo 17 ao 25, onde Jesus ele trata de uma pessoa enferma, de uma pessoa paralítica, e ele não só trata da questão física dessa pessoa, mas ele trata também da questão espiritual, do pecado, né? Ele liberta essa pessoa também, ele cura e liberta essa pessoa do pecado. Então eu gostaria de fazer a leitura desse texto, Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versos do 27 ao 25, que diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa.
Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Meus amados, nós vimos aqui a situação de um homem paralítico, doente, enfermo, que é levado por seus amigos ali, por seus colegas, até a presença de Jesus. Mas Jesus, ele não cura somente o físico daquele homem. Jesus, ele cura também os pecados, ele perdoa também os pecados daquele homem. E a gente precisa, como igreja, nas nossas comunidades de fé, agirmos como Jesus. Muitas das vezes em nossa comunidade chegam pessoas, ou até mesmo nós vamos visitar pessoas que estão passando por um momento de doença física, mas que também têm uma doença na alma, no seu ser, no seu espírito, e que precisam ser cuidados. Jesus é o cuidado espiritual. Jesus, ele olha para os pecadores e nós precisamos ter esse mesmo olhar, não como agressores ou como transgressores, ou como pessoas que cometeram alguma transgressão na sua caminhada, mas Jesus, ele olha para essas pessoas como vítimas. Jesus, ele olha para essas pessoas como pessoas feridas e maltratadas, que precisam ser cuidadas, pois estão sufocadas pelo pecado, porque nós sabemos bem que às vezes o pecado, os nossos erros, as nossas atitudes, elas nos levam a sermos sufocados. E aquele homem que nós acabamos de ver aqui no relato bíblico não era diferente. Ele estava enfermo, era um paralítico, mas também tinha pecados, tanto que o Senhor Jesus, ele cura e perdoa os seus pecados, e aquele homem levanta e vai embora glorificando o nome do Senhor. Por isso precisamos aprender, como Jesus, a tratar aqueles que estão enfermos, tanto física como espiritualmente. Nas nossas comunidades de fé, nas nossas igrejas, no nosso dia a dia, quando nós lidamos com situações desse tipo, nós precisamos estar preparados para olhar não só para o físico, mas para o espiritual. Para olhar para dentro da alma da pessoa e ver o que está afligindo ela. Que muitas das vezes aquela situação é fruto de um pecado, é fruto de uma situação que não foi tratada, que não foi cuidada. Nós, como corpo de Cristo, precisamos cumprir nossa missão, que é de cuidarmos. E para cuidar, nós precisamos mudar a nossa visão. Precisamos ter uma visão de que, como Jesus, de olhar para dentro das pessoas, olhar para as pessoas e não vê-las como pecadores, transgressores ou como agressores, mas como vítimas, como pessoas enfermas, doentes, que precisam ser tratadas, que precisam ser cuidadas, que precisam ser libertas, ter um encontro com o Senhor. Aqueles homens, aqueles amigos, eles tentavam levar aquele enfermo até o Senhor e não havia como chegar ali, tanto que eles descem pelo eirado, eles descem pelo telhado, eles dão um jeito de fazer aquele homem chegar até Jesus, porque Jesus, ele tinha tem poder para mudar vidas. Jesus, ele é o cuidado. Então, a pergunta que eu fiz inicialmente qual é a função, a nossa função como igreja? A nossa função é proporcionarmos cuidados aos necessitados. Precisamos nos fazer essa pergunta diariamente. Precisamos nos atentar para isso. Que somos, precisamos proporcionar esse cuidado àqueles que necessitam. Ao fazer isso, quando Jesus, ele
cura, ele liberta. Ao fazer isso, ele não só cuidou, a Bíblia é bem clara, ele não só cuidou da questão física daquele homem, mas também ele libertou aquele homem das suas mazelas. Ele libertou aquele homem dos seus pensamentos impuros. Ele libertou aquele homem dos seus maus caminhos, das suas atitudes erradas. Ou seja, de tudo que envolvia, de tudo que nos envolve, que nos faz pecar. Ele libertou aquele homem de uma vida de pecado, pecado que nos aprisiona. A sua habilidade de curar toda e qualquer pessoa que ele quisesse de maneira total e imediata era uma prova irrevogável da divindade do Senhor. Como Deus, ele tinha toda a autoridade para perdoar os pecados. Nós vimos isso aqui no versículo 25, fala sobre isso. E como servos e servas do Senhor, como igreja, como pessoas que têm o Espírito Santo na nossa comunidade de fé, em nome de Jesus, nós também temos essa prerrogativa de ministrarmos a cura, o perdão, através no nome de Jesus para essas pessoas. A igreja é um lugar de cuidado. A casa do Senhor é um lugar onde o pecador ele é mais importante do que qualquer outra coisa. A igreja ela é um hospital. A igreja ela é um hospital onde o médico dos médicos está ali para poder cuidar. É o único lugar no mundo onde todos os pecadores, todas as pessoas são importantes. Na igreja, as pessoas, elas são tocadas, elas são saradas, elas são cuidadas, elas são transformadas, elas são libertas. Então, essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja, esse é o trabalho, e devemos cuidar, é a nossa responsabilidade cuidarmos dessas pessoas que estão mergulhadas em uma vida de pecados. Precisamos nos esforçar para poder salvar essas pessoas. A missão de todo cristão, a missão de todo crente, a nossa missão em Cristo Jesus é comunicar ao mundo que Jesus, que o Cristo, ele estende toda a sua oferta de amor e de refúgio e salvação àqueles que necessitam, àqueles que precisam. E eu finalizo a minha palavra dizendo que, como membro de uma comunidade de fé, como membro de uma igreja evangélica, eu e você temos a necessidade de receber as pessoas com cuidado, com carinho, e nós também recebemos esse cuidado e esse carinho da parte do Senhor, e de oferecer aos pecadores, pessoas como eu e como você, os cuidados, porque eles são pacientes de Jesus, assim como aquele paralítico, assim como aquele homem que estava naquele leito. Todos nós somos responsáveis por amar e ajudar. Todos nós somos pacientes. Todos nós precisamos de cuidados. É nosso dever cuidar do pecador, porque quando nós estamos cuidando de alguém, ao mesmo tempo também estamos sendo cuidados, porque nós também precisamos de cuidados. Seja qual for o motivo, nós não podemos permitir que um pecador ele seja mal recebido em nossa igreja e nossa comunidade de fé. Ele precisa ser recebido com amor, com carinho e ser tratado, assim como aquele homem foi recebido por Jesus. Todo e qualquer pecador que chega em nossa igreja, que chega em nossa comunidade de fé, deve ser recebido, tratado, cuidado e amado. E da mesma forma nós, que mesmo já tendo o Senhor, também precisamos cuidar um dos outros, precisamos também ser cuidados.
Essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa tarde. Eu espero que o Senhor ele possa nos guardar, nos proteger, que o Senhor possa falar, nos tocar o nosso coração, que nós possamos ter essa certeza na nossa vida, de que Jesus, ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Tenham todos uma excelente tarde, um ótimo sábado e fiquem na paz do Senhor. Amém.